Olá, gente. Como todos sabem, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Cachoeiro. Não todos, talvez alguns não saibam. Se você não sabe, fica sabendo agora. E eu tenho pregado recentemente uma série de mensagens sobre curando as enfermidades da igreja. E eu quero aqui agora com vocês pensar em uma coisa que tem afetado as nossas igrejas, chamada secularismo ou mundanismo, que parece ser algo novo, mas que necessariamente o apóstolo Paulo já vai nos confrontar com isso lá em Colossenses, no capítulo 3. Então, não sei se você já parou para pensar sobre essa questão, mas vamos lá, vamos juntos pensar um pouco. Colossenses 3, versos de 1 a 4, diz assim: portanto, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. A igreja dos nossos dias, ela tem sido bastante afetada pelas coisas de fora. Ela tem sido bastante influenciada pelas coisas do mundo. Acontece hoje na igreja o que o pastor Lécio Dornas, que escreveu um livro com esse tema, Curando as Enfermidades da Igreja, fala, que é a esquizofrenia espiritual. E o que é isso? É o crente que pensa como aquele que não é crente. É o crente que pensa como aquele que não está na igreja, como aquele que não teve ainda uma mente renovada ou transformada. Quando o secularismo está presente, a primeira coisa que é comprometida na vida do seguidor de Cristo é a sua forma de pensar, é o seu pensamento. O crente começa a pensar como se ele não fosse crente. E aí gera uma confusão tão grande, que é a confusão que nós temos visto aí nos nossos dias, onde às vezes você não sabe quem é crente e quem não é, o que difere um do outro, e para muitos é só ir na igreja, no culto, alguns que têm um comportamento cristão até, e não se identificam como cristão porque não vão numa igreja, outros que vão numa igreja, mas se identificam como cristão, mas o seu comportamento é como não cristão. Então, isso significa que o secularismo, o mundanismo tem invadido a igreja. Quando ele invade a igreja que somos nós, a primeira coisa que acontece é a mudança no pensamento. Veja que no texto que nós lemos, a Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto. Olha, aquele que teve a mente renovada, transformada, ele precisa pensar nas coisas de Deus. O seu pensamento está focado nas coisas de Deus, até porque tudo na nossa vida tem origem no pensamento. No modo de pensar é que vai determinar tudo. Aquilo que pensamos é aquilo que falamos, porque tudo começa no nosso pensamento. Então, se nós somos crentes, cristãos, nós precisamos ter o nosso pensamento pautado pela Bíblia Sagrada, pautado pelo que a Bíblia diz. Então, quando o secularismo invade a igreja, a primeira coisa que acontece é a mudança no pensamento. Depois você pode verificar o texto de 5 a 11, que nós vamos encontrar também de Colossenses 3, nós vamos encontrar falando sobre a mudança do comportamento, Então, muda o pensamento, muda o comportamento, a forma como nós vamos nos comportar. Ou seja, um crente que não se comporta como crente. Um crente que se comporta como um não crente é a segunda coisa que nós verificamos. E como é isso? Né? Que comportamento é esse? Comportamento segundo a Bíblia. Você vê jovens crentes que desenvolvem uma vida igual aos seus colegas não crentes, em todos os sentidos que nós falamos, e se distanciam do amor de Deus, da presença de Deus, se distanciam dos valores, né? Aliás, valores é a terceira coisa que nós vamos falar. Quando o secularismo está presente, os valores dos cristãos passam a ser os mesmos valores daqueles que não são cristãos, ou seja,
deixa de existir o valor, Então, quando o secularismo invade, 3 coisas são afetadas: o modo de pensar, o modo de agir e os valores. Então, dá uma olhada para você que está me ouvindo agora e como você se vê. O seu pensamento, onde está? Qual é a base do seu pensamento? Porque o pensamento, ele vai nortear o seu comportamento. Você vai se comportar de acordo com o que você pensa. Se você não está pensando nas coisas de Deus, você vai se comportar como alguém distante de Deus. Então, primeiro, como você está pensando. Segundo, como você está se comportando. Terceiro, quais são os teus valores? Quais são os valores que você tem para a sua vida? Se você é jovem, ainda tem seus pais, obediência é um valor para você? Obedecer seu pai, sua mãe, é um valor para você? Se você é um jovem casado, se você não tão recente, ou recente, não importa. Se você é um jovem casado, é um marido, é uma esposa, o seu comportamento é um comportamento de um marido cristão, é de esposa cristã, você tem buscado uma vida comum, você tem respeitado o seu cônjuge em todas as áreas da sua vida? Que valores você tem para a sua vida? Que valores você quer guardar para você? Você tem cultivado o valor do amor, da solidariedade, o valor do perdão? Isso tem sido valores para a sua vida? Os valores cristãos, por exemplo, hoje está tão discutido a questão do aborto. E você, como cristão, como é que tem se posicionado diante dessa questão do aborto? Você acha que é simplesmente uma questão da mulher, ou realmente tem a ver com vida colocada dentro do útero da mulher, uma vida que está ali? O que é que como a Bíblia se posiciona sobre isso? E qual é o seu valor sobre essa questão? Abordo esse tema, mas poderia enumerar tantos outros temas que existem. Mas, para despertar o seu pensamento, eu queria que você lesse Colossenses capítulo 3 e pede ao Espírito Santo de Deus para falar com você, para falar com a sua vida, e pergunte-se como você tem pensado, como você tem agido, qual o seu comportamento e quais são os seus valores. Se são de acordo com a Bíblia, o secularismo ainda não alcançou você. Mas se você encontra semelhanças no seu pensamento e no pensamento dos que estão no mundo, se você encontra semelhança entre o seu comportamento e o comportamento dos que estão no mundo, se os seus valores são os mesmos valores daquelas pessoas que não têm Jesus no seu coração, você precisa refletir sobre a sua vida.